E aí, beleza? Seja bem-vindo a mais um podcast da categoria História do Projeto Brasil Baobá. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o ciclo do ouro no período colonial. Mas antes da nossa conversa, não se esqueça de seguir as nossas redes sociais. Você nos encontra no Facebook Brasil Baobá e no Instagram Brasil_Baobá. Vamos conversar? Então, o ciclo do ouro aconteceu no século XVIII, exatamente no período colonial, na atual região de Minas Gerais. Minas Gerais é um estado brasileiro localizado na região sudeste. Mas você sabe por que esse estado leva esse nome? A resposta parece bem óbvia, não é mesmo? Veja bem, o estado leva esse nome por causa da grande quantidade de ouro encontrada, além de outras riquezas também encontradas na terra, além de uma enorme quantidade de montanhas e paisagens exuberantes. Enfim, Minas Gerais, na minha opinião, é o melhor estado brasileiro para se viver. A primeira descoberta das minas de ouro aconteceu no ano de 1674, com a expedição do bandeirante Fernão Dias. Mas espera aí, antes de dar continuidade, você sabe o que significa o termo bandeirante? O bandeirante era um integrante de uma expedição que era responsável por explorar as minas de ouro, e essas expedições atuaram no período colonial a partir do século XVI, penetrando no interior da América do Sul. Definitivamente, os bandeirantes dividiram e dividem ainda hoje a opinião das pessoas. Por um lado, eles eram chamados de heróis, e por outro, eram chamados de vilões e sanguinários, já que saqueavam aldeias indígenas e escravizavam os índios. A notícia da descoberta das minas de ouro foi um alívio muito grande para a coroa portuguesa. Os cofres de Portugal estavam quase vazios e as dívidas aumentavam cada vez mais. Portugal teve muita sorte em encontrar ouro de forma tão fácil e abundante, ao contrário da Espanha, na América Espanhola. Como o ouro foi encontrado em Minas Gerais, muitas pessoas foram para essa região e acabaram criando as primeiras vilas. E se você observar no mapa do Brasil, vai perceber que Minas Gerais não é uma região litorânea. E nesse contexto, era necessário levar o ouro às regiões litorâneas do Sudeste, para finalmente ser encaminhada até Salvador, que naquela época era a capital do país. E como você pode perceber, levar o ouro até Salvador era um trabalho bastante árduo e, digamos assim, exigia muita logística, não é verdade? E foi pensando exatamente nisso que no ano de 1763, durante a administração do Marquês de Pombal, a capital do Brasil foi transferida para o Rio de Janeiro, por conta da produção de ouro. Mas veja bem, esse não foi o único motivo para transferir a capital, ok? E como o ouro era encontrado de forma tão abundante nessa região, as pessoas conseguiam desviá-lo facilmente dos olhos dos portugueses. E para evitar esse desvio, a coroa portuguesa criou a Intendência das Minas para poder fiscalizar, administrar e cobrar os impostos. Logo depois, já no ano de 1725, foram criadas as casas de fundição para poder fundir o ouro e cobrar o quinto, imposto onde cada cidadão deveria pagar 20% do que foi encontrado. É um absurdo, não é? Mas você acha que Portugal ia deixar isso passar? Claro que não. Refletindo e analisando todo esse processo histórico, agora eu entendo porque nós brasileiros pagamos tantos impostos. Mas veja bem, a questão dos impostos não acabou por aí. No ano de 1735, foi criado outro imposto, conhecido como captação, onde os mineradores eram obrigados a pagar 17 gramos de ouro para cada escravo trabalhando na mineração. Quando você pensa que já acabou, aparece outro imposto, e o imposto da vez se chama derrama. Esse imposto entrou em vigor no ano de 1750 e estabelecia uma arrecadação mínima de ouro, aproximadamente 100 arrobas, ou seja, 1,5 tonelada de ouro. E já como consequência da mineração, houve um aumento populacional, já que muitos europeus vieram em busca de ouro, crescimento do mercado interno, expansão territorial, surgimento da nossa querida classe média, revoltas emancipacionistas, como a Guerra dos Emboabas, Revolta da Vila Rica e a Inconfidência Mineira.
Dentro das revoltas emancipacionistas, eu gostaria de dar um destaque especial para a Inconfidência Mineira. Podemos dizer que essa revolta foi um movimento separatista majoritariamente elitista, que aconteceu em 1789. E essa revolta tinha como base as ideias iluministas, tendo também como referência a independência dos Estados Unidos. Em linhas gerais, o que fez com que a Inconfidência tomasse força foi a criação desses impostos que eram abusivos, o abuso de poder e a derrama, imposto anual de 1,5 tonelada de ouro. Reitero que esse movimento foi majoritariamente elitista, porque a sociedade mineira era a que mais lucrava com o contrabando e a que mais devia à coroa portuguesa. Como consequência de tudo isso, ou seja, como consequência do confronto da elite mineira com a coroa portuguesa, vários líderes da Inconfidência Mineira foram presos. Houve um único caso de punição extrema, que foi o esquartejamento de Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. E a sua execução se deu no ano de 1792 e, posteriormente, ele acabou se tornando um símbolo nacional de resistência, logo após o início da República, em 1889. Isso aconteceu porque essa nova república ela necessitava consolidar-se como tal, e Tiradentes era o herói perfeito para a ocasião. E, como já era de se esperar, os símbolos monárquicos deixaram de existir e deram espaço aos símbolos republicanos. E nos dias de hoje, 21 de abril é feriado nacional, onde se comemora a Inconfidência Mineira, e o dia 15 de novembro celebramos a proclamação da República. Concluímos mais um podcast. Espero que você tenha gostado do tema de hoje. E só para finalizar, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, tá bom? Até mais!